Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, deem um like, apertem o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. O nosso tema hoje é: Jorge Soros compra Flávio Dino, do Maranhão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, decidiu fazer uma parceria com a Soros Open Foundation, né? ou Society, por aí, e a organização liderada pelo multimilionário Jorge Soros doou um valor de US$ 1 milhão para ações de finalidade social ou relacionadas à agricultura familiar e à saúde, inclusive medidas relacionadas à prevenção da Covid-19. Mas, é claro, em se tratando de Jorge Soros, a coisa fica um pouco mais arriscada, porque o Jorge Soros ele é um conhecido especulador financeiro, um sujeito que é acusado de ser colaborador da CIA. Ele tem uma fama de domesticador das esquerdas em todo o mundo, inclusive se intrometendo em movimentos sociais de diversos países, inclusive países emergentes e subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, né, nesses países, e eliminando a essência desses movimentos sociais. O acordo do Flávio Dino com a Soros Open Society se deu através do advogado, deixa eu ver aqui, o advogado Pedro, advogado Pedro Abramovay, isso, Pedro Abramovay, que trabalhou nos governos Dilma Rousseff e Lula e é associado ao site de suposto ativismo social Havas. E aí aí aparentemente é esquerda com esquerda, mas dentro de um projeto um tanto estranho, né, de financiamento de políticas neoliberais feitas assim para evitar que as esquerdas tivessem uma autonomia real, né? Devemos lembrar que Jorge Soros ele patrocinou nos Estados Unidos a candidatura do Barack Obama e é ligado aos neoliberais do Partido Democrata, né? Apesar da origem de Jorge Soros ser na Hungria, né? E no Brasil, Jorge Soros ele financiou tanto movimentos como o Coletivo Fora do Eixo do Pablo Capilé, que é uma espécie de Kim Kataguiri de esquerda, né? A Soros Open Society também financiou organizações como a APA Funk, né, a Associação de Profissionais e Amigos do Funk, através de recursos intermediados com o Estado, né? E também, né, é o próprio patrocinador do funk, o Jorge Soros. E ele também se intromete em algumas entidades da mídia independente, também das organizações étnicas, né, de alguns movimentos identitários também. Mas, por outro lado, Jorge Soros também é um financiador do Armínio Fraga, que é um integrante do Instituto Milênio e um dos ativistas ligados de direita moderada, ligados a Luciano Huck, a Abílio Diniz, tudo mais, ligados a grupos como Renova BR, Juntos e coisa parecida. E Soros também patrocina o Fernando Henrique Cardoso, né,
a Soros, Open Society, a Fundação Ford financiam o grande guru do PSDB, né, que foi presidente da República 2 vezes. Então isso dá o tom da estranheza, que é esse domador de esquerdistas e patrocinador de neoliberais, que é o Jorge Soros, né? O Flávio Dino ele é um governador em que em parte faz umas políticas consistentes, tem umas posturas consistentes, mas ele também adota atitudes estranhas, como por exemplo, ele não resistiu à cessão da base aérea, da base espacial de Alcântara, no Maranhão, para os Estados Unidos. Hoje, essa base é praticamente território dos Estados Unidos. Ele agora é um pedaço dos Estados Unidos que está dentro do Brasil, né? Os técnicos brasileiros têm que pedir autorização para entrar na base, para atuar na base. Aí aqui lembra a piada do saudoso Paulo Henrique Amorim sobre a base de Alcântara, em que ele disse, né, o ansioso blogueiro disse que se o Flávio Dino quisesse urinar no banheiro da base aérea de Alcântara, ele teria que escrever um documento para ser enviado para as autoridades dos Estados Unidos, lá para o Pentágono, para o Departamento de Estado e tudo mais, só para entrar no banheiro da base aérea de Alcântara. E tinha que solicitar toda essa burocracia, né? Pedir autorização lá de Washington. Mas aí o Flávio Dino não resistiu a isso, não resistiu. E além disso, a base aérea de Alcântara também ameaça expulsar populações negras que povoam áreas próximas, né? E isso realmente que é um aspecto estranho do Flávio Dino, que também manifestou seu interesse em dialogar com o Luciano Huck a pretexto de reagir contra o bolsonarismo, e agora, recentemente, o Dino ele falou que queria a fusão do PSB com o PCdoB, com o objetivo de criar uma espécie de MDB da esquerda, um partido assim bem mais flexível, né? São assim coisas que estranham muito da atitude do Flávio Dino, né? Que causam perplexidade, e justamente num contexto em que várias entidades e forças e personalidades ligadas ao neoliberalismo ou a políticas assistencialistas, né, indo de Luciano Huck e Jorge Paulo Lemann até os ditos espíritas de esquerda, que não passam de uma espécie de PSDB disfarçado, né, e ligado a um assistencialismo cristão, a um subcatolicismo que se tornou o espiritismo brasileiro, praticamente transformado num chiqueiro, né? E então, desses grupos diversos, nos quais se destacam instituições e iniciativas como Renova BR, Estamos Juntos, Direito Já, Agora, né? E buscam o protagonismo de empresas como a Ambev e o Itaú, né, como supostas instituições ligadas ao ativismo social. Então se observa que as forças de esquerda, elas dificilmente terão protagonismo. O que se tem é que são essas instituições ligadas a ideologias bastante conservadoras, né?
mais moderada, sem o extremismo e sem o radicalismo de Jair Bolsonaro e seus pares. Então, essas entidades, essas instituições estão usando as esquerdas como um trampolim, né? Elas atraem o apoio das esquerdas apenas para criar uma quantidade maior de opositores a Bolsonaro, e depois as esquerdas serão deixadas de lado e não terão aquele protagonismo desejado. Elas apenas terão que baixar a cabeça para o neoliberal, seja o Jorge Paulo Lemann, seja o Movimento Espírita Brasileiro, seja o PSDB, seja os representantes de George Soros da Fundação Ford, que dentro desse esquema de guerra híbrida, eles querem castrar as esquerdas. Eles chamam as esquerdas para serem coadjuvantes de um processo de suposta redemocratização do Brasil, para assim retomar aqueles tempos de FHC, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o período áureo dessas elites que se servem do lucro abusivo, da privatização das estatais, né, da domesticação das classes populares através da cultura popularesca, e também da aplicação de práticas meramente assistencialistas que apenas minimizam a pobreza humana, mas sem haver uma grande ruptura, o que está dentro da teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso, que era a ideia de um relativo desenvolvimento socioeconômico sem que houvesse uma ruptura das condições de inferioridade do Brasil. Isso é uma grande armadilha, e as esquerdas, as forças progressistas, têm que tomar muitíssimo cuidado. Aí vê que Flávio Dino está aderindo a esse projeto supostamente esquerdista, né, do pretenso filantropo George Soros, que na verdade faz esse suposto ativismo filantrópico para lavar o dinheiro de todo o acúmulo financeiro que de maneira desonesta o multimilionário obteve ao longo dos anos. Então isso exige das forças progressistas brasileiras uma grande cautela, um olho vivo, até porque essas iniciativas das mais diversas, né, não bastasse que durante todo o governo Lula e Dilma tivemos uma intelectualidade oriunda da mídia corporativa, né, como patrocinada ou como integrante, que foi para as mídias de esquerda forçar o apoio à brigadização. Então tudo isso é feito para castrar os movimentos sociais de uma forma ou de outra, né? Do funk ao espiritismo, ou através de Jorge Soros, ou da Ambev, ou do Itaú, né? Ou então do Luciano Huck. Então é uma questão de tomar muito cuidado, porque as forças progressistas já têm dificuldade de recuperar o seu protagonismo. E agora, castradas pelos supostos aliados, na verdade seus usurpadores e aproveitadores, então a coisa fica ainda mais complicada. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, um grande abraço, muita saúde, só saiam quando for necessário e até lá, né? Procurem ficar em casa, procurem ter uma ocupação mais criativa e tudo mais, né? Porque a Covid-19 não está dando mole por aí. Até lá.